Bom dia, senhor prefeito Alcimar. Aqui é o Valci da Vila União. Eu queria que o senhor respondesse para nós aqui, da Vila e região. 2016, na nossa campanha, o senhor prometeu aqui para a população da Vila União um broqueteamento para a vila, a qual o senhor disse que tinha material, tinha funcionário, tinha maquinário e que a gente íamos broquetear a vila. Isso era uma coisa certeza. E a gente sentamos, conversamos, o deputado Aelso tinha um recurso, inclusive o recurso veio, nós conseguimos R$700 mil de emenda, colocamos 3 emendas até fora do município, porque o senhor não quis investir o dinheiro nessa área. E eu gostaria que o senhor explicasse para a população qual foi o motivo que o senhor não quis usar esse dinheiro e o senhor não cumpriu com a população o prometido. E outra pergunta é sobre a ambulância. O senhor prometeu uma ambulância para a vila e o deputado Garçom colocou esse recurso, essa ambulância foi comprada e, segundo alguns vereadores, essa ambulância ela foi desviada para o distrito do Rio Branco. Inclusive, o deputado Aelso prometeu uma ambulância para a gente, me ofereceu a ambulância e na época eu dispensei porque tínhamos essa ambulância chegando para a vila e não chegou. Aí eu gostaria que você esclarecesse para a vila, porque fica muito boato rolando, então o senhor é a pessoa mais certa para responder isso para a população. Ok? Prefeito Alcimar, bom dia. Bom dia, Zé. Obrigado de novo. A gente está aqui participando e bom dia, meu povo de Campo Novo. O povo está vendo o senhor ali, ó. Isso ali. Prefeito, a gente tinha combinado para o senhor vir aqui e tem sempre aquelas perguntas que as pessoas querem fazer. Uma das perguntas que as pessoas mais faz: o que aconteceu? O prefeito foi afastado, cassado no dia 13/12/2019 e acabou voltando por uma... Bem, não voltou, porque foi assim, uma liminar, né, afastando os efeitos da cassação, que se não me foge da memória, saiu no dia 30 de janeiro, saiu a matéria. E aí o senhor esperou vencer os 90 dias que tinha, de mais um afastamento de 90 dias, o senhor era para o senhor voltar no dia 17 de janeiro, acabou voltando no dia 17 de abril. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse assunto para as pessoas poderem entender. Bom, realmente é importante que a população saiba, porque a gente vinha aqui na própria emissora fazer declarações de projetos, de recursos, que se conseguia, e de repente eu fui surpreendido por essas denúncias. O denunciante fez várias, as pessoas chamam de ilações, quer dizer, contou uma mentira. Então foram várias delas encaminhadas ao Ministério Público, primeiramente, das quais restaram só 3 para mim responder, né? Quando o pessoal viu que era possível pela Câmara também fazer a mesma investigação que o Ministério Público estava fazendo, mas já estava indo para o grau de arquivamento, tendo em vista que não se tinha prova e nem era verdade do que aconteceu. Aí a Câmara resolveu me cassar. Só que a cassação feita pela Câmara já tinha um final combinado. Não era um jogo que tinha 2 lados e um juiz neutro. Ao contrário, quem fez a denúncia para o Ministério Público foi quem fez a denúncia na Câmara. Então, por mais que eu fizesse defesa na Câmara, e eu fiz, levei testemunhas, a acusação não levou testemunha nenhum, o resultado a gente já sabia o que seria, né? E infelizmente, na ânsia de querer me destituir de qualquer jeito,
o juiz entendeu que houve um atropelamento das normas e nem entrou no mérito da questão. Igual você falou, a matéria foi suspensa, justamente porque faltou material para que a eventual acusação pudesse continuar. Então, daquela confusão toda que deu, a imprensa veio, toda a região, acabou com a minha reputação, porque eu era tido como um dos prefeitos mais transparentes e tudo, me prejudicou muito. E daquelas ações que foram propostas lá sobre o desvio do IPCAM, desvio de convênio, sócio de empresas, essas coisas todas foram arquivadas, né? Não existiu isso. O próprio Ministério Público pediu o arquivamento das ações. Então, não aconteceu. Hoje eu respondo por três acusações que restaram. Uma foi em função de eventual desvio de finalidade dos convênios. Ou seja, eu usava o recurso de um convênio que ia ser executado daqui a 120 dias, a outro dia, e pagava funcionário, pagava as situações. E a mesma coisa. A outra situação a respeito do lixo. Me gravaram, me tiraram de um trecho de uma gravação, eu afirmando assim, quem não sabe que o lixo é do Miro? Mas é porque é costume da gente falar, é da família. O Gustavo, que é realmente o dono da empresa, quem trabalha toda madrugada, isso aí todo mundo pode acompanhar e ver. Outra situação é que eu não participei da licitação dessa do Miro, não teve direcionamento porque não fui eu que participei. A assinatura do processo são de outras. Zezinho, um dia se você tiver oportunidade, você tem esse direito de ver o processo, você vai ver que no processo do lixo, da contratação do lixo, eu não participei. Tanto que foi continuado após a licitação, foi feita auditoria pelos órgãos que tinham lá, Ministério Público, o GAECO levou isso daí, e o processo foi devolvido como regular, tanto que continuou sendo pago pela nova administração. Então também não foi, e restou o caso dos adiantamentos feitos pela tesoureira. Esse caso da tesoureira, de algum modo, ela agiu pensando no bem, mas agiu contra as formalidades legais, mas em nenhum momento há uma acusação de roubo ou furto ou corrupção. Ou é desvio de finalidade, igual o caso dos convênios, ou a situação de direcionamento de licitação e improbidade administrativa. Mas nenhuma delas diz que o enriquecimento foi para mim. É enriquecimento de terceiros, o que não é. A gente já está em fase de defesa. Esses dias, inclusive, teve um site que publicou uma nota dizendo que eu tinha sido condenado de novo e tal, e era uma nota fake, era uma nota do ano passado, uma fotografia do ano passado. O material era de hoje, o número do processo, mas a matéria toda era do passado, quer dizer, uma fake news. Pode assim pensar assim, puta, mas está discutindo isso lá no Congresso, lá em Brasília, tem isso em Campo Novo? Muita. Não tem todas as matérias que podem ser classificadas como verdadeiras. Pois é, prefeito, o senhor falou desvio aí sobre recursos, né, que entrou em convênios. Eu tenho aqui, consegui um documento aqui, onde a prefeita Val, quando assumiu, que agora está na vice, ela pagou, só nesse pouquinho que eu peguei aqui, que aqui tem número da conta, tudinho, requerimento, tudo certinho aqui, R$ 676.906 Foi só de convênio que ela pagou. Mas segundo o que a gente está sabendo, foi 1.500. Agora eu não sei se é 500 federal o estadual, mas tem convênio federal, tem convênio federal. Não, mas e esses convênios aqui que ela pagou? Ela não pagou os convênios. Aquilo que eu te falei. Mas para que não, sim, ela fala que pagou, mas não pagou. Ela transferiu de uma conta da prefeitura para outra conta do convênio.
que é o que eu acabei de te falar. A gente, em alguns momentos, para não deixar os funcionários públicos sem folha de pagamento, a gente utilizava recursos e depois devolvia. Era normal, era comum eu fazer essa movimentação. É comum não, mas a gente fazia a movimentação. Mas tinha esse dinheiro quando o senhor saiu? Quando o senhor for afastado? Tinha. Lá o dinheiro estava no caixa da prefeitura. Por exemplo, vários equipamentos que eram para fazer a estrada, igual os tubos ármicos, você acompanhou, você trabalha, você viu quantos tubos ármicos ficou parado lá, quanto tempo. Quem que comprou aquilo? Quem comprou? As máquinas minhas que eu fazia estrada, estavam todas quebradas, hoje estão todas funcionando. Quem que arrumou? Então, muitas coisas assim que é feito, infelizmente, quem substitui um outro, a gente tem essa péssima tradição aqui em Campo Novo de ficar botando desculpa. Eu até tinha prometido não falar nada mais a respeito da administração da Val. Mas agora, quando eu assumo de volta, eu também podia ficar noticiando ali. Ela fez, desses 1.500.000, ela deixou mais dívida do que isso. Ela deixou IPTAM para pagar, ela deixou 13º para pagar, não pagou rescisão, fez um compromisso sem autorização dos vereadores, que os vereadores nem estão sabendo, de R$900 mil para privilegiar 4 funcionários, não tinha conta de energia paga desde julho. E se você considerar que não houve nenhum serviço por parte deles no passado, foi recebido recurso federal a mais para poder ajudar os municípios, então eu que respondo a pergunta, cadê o dinheiro? Eu, quando tomei, eu não vou falar que não tinha dinheiro, onde que estava o dinheiro? Tinha tanto dinheiro que assim que eu recebi a prefeitura de volta, eu usei o dinheiro que estava parado. Tinha mais de 1.300.000 parado há muito tempo. O dinheiro do pré-sal, que vocês tanto cobravam no final do ano, não tinha sido usado há 4 meses. O recurso estava parado na conta há 4 meses e as estradas, os funcionários querendo receber. A Val pagou tudo o IPTAM. Não estou falando que ela pagou errado. Mas o dinheiro estava lá, ela fez as economias, tudo. É igual agora se eu quisesse fazer estrada e deixasse dívida para o meu sucessor. Seria errado. Pois é, ela vai repetir também, ó. A gente tudo isso aqui são de uma van de R$189.864. Tá, a van tá aí. 87 centavos. Segundo algumas informações, esse dinheiro não tá, que foi aquela van que foi pro Lebrão, mandou pra cá. O dinheiro tava tanto que foi entregue. Não foi pago por ela, simplesmente devolveu pra conta e pagou. Pois é, tá falando aqui que essa van foi paga aqui no dia 21/1/2019, né? Tá falando aqui pela data. Então. E aí tem números da conta, tudo certinho aqui. Bom, então essas contas aqui tinham dinheiro, ela só pagou. Tinha. Desse dinheiro do convênio, a única que ficou faltando, que não tinha lá o recurso, era R$40 mil do deputado Alex Redano para construir a Guarda Mirim na Polícia Militar. Acontece que os policiais começaram a fazer revezamento aqui, saiu o comando da Polícia Militar e aquelas pessoas que estavam com o programa da Guarda Mirim. Além do mais, no primeiro momento, na ânsia de fazer tudo isso daí, foi feito o quê? A gente pegou e decidiu não fazer mais porque ia fazer uma construção dentro de uma propriedade do próprio governo. Então não tinha como, não tinha cabimento. Nesse ponto, aí a Val discutiu, demorou fazer, devolveu, o dinheiro está na conta, mas a gente está trabalhando agora para construir uma biblioteca atrás do Centro Cultural, que é para poder utilizar esse recurso que está na conta. Tá? Pois essa operação que teve aqui, a Operação Apox, que teve aqui no município de Campo Novo, foi no dia 17/7/2019, 17 de julho. Saiu uma matéria no dia 17, mas eu acompanhei essa matéria aí, eu acompanhei a operação no dia que eu estava lá, que foi na noite anterior, que eu trabalhei, eu acabei de estar lá às 6 horas, a polícia acabou chegando lá antes das 6. E nessa matéria está falando o seguinte, que o senhor foi afastado pelo
por estar usando o dinheiro do IPECAM indevidamente. Isso. Né? Está falando dessa matéria. Eu fiz uma pesquisa através do site do IPECAM, entrei lá, fiz uma pesquisa, e eu penso que toda política tem que ter uma história. Para a gente saber o que está acontecendo hoje, a gente tem que conhecer a história. Né? Para mim saber o que está acontecendo comigo hoje, tem que buscar a história. Então Campo Novo tem que ter uma história política. Eu penso assim, Campo Novo tem que ter uma história política. Aí vamos lá. Olha, o Marquinhos, quando pegou o IPECAM, o Marcelinho tinha deixado 1.800.000. 1.800.000. Depois que o Marquinho deixou o IPECAM, deixou com 11.370.000 de dívidas. De parcelamento, de dívida parcelada. Tá? Segundo, descontando, o senhor conseguiu fazer um bom mandato até de 2012 até 2016 impecável. Só que quando chegou em 2016, o senhor teve um gasto de 7 milhões a respeito do IPECAM. Isso. Segundo, o que a gente ficou sabendo, é para poder fazer estradas, deixar as estradas arrumadas. Hoje, o IPECAM está com a dívida de R$ 19.718.320,49. Essa dívida do IPECAM aqui é aquela dívida consolidada, aquela dívida Sim. sem juros Sim. e sem multas. Sim. Né? Segundo o que eu fiquei sabendo, que eu fui dar uma pesquisa, parece que as contas do senhor tem para aprovar a respeito do IPECAM são de 7 milhões. Sim. Agora, aí fica a pergunta. Vem dinheiro do FITA, vem dinheiro das emendas, né? Deputado federal, deputado estadual, todo mundo acompanhando os vereadores fazendo isso. Isso aconteceu de 2012 a 2015. Aí fica a pergunta, se viu dinheiro do FITA para arrumar as estradas, como que se gastou tanto em estrada, assim, para ter que tirar o dinheiro do IPECAM para empatar a estrada? O que acontece com o dinheiro do FITA? Não necessariamente foi para gastar com estradas. É lógico, você está tirando de uma posição... Não, eu estou falando que está na matéria, a matéria está aqui. Sim, mas foi tirada daquele texto gravado. A matéria está aqui. Sim, eu sei. Na internet. Tudo bem, mas esse trecho aí de que eu usei só para fazer estradas, para poder ganhar a eleição, foi tirado de um trecho que os vereadores fizeram, assim, sem eu saber, mas não, tudo bem, eu repito ali, se eu tivesse que fazer de novo estrada para deixar todo mundo transitando, eu faria, porque é o seguinte, eu parcelei essa dívida com autorização, lógico, da Câmara, o Marquinho parcelou, e além do mais eu pagava o IPECAM. Mas segundo os relatórios, você não pagou a parte dele. Não. Parcelou algumas e outras não. Aí é que está falando a mentira. Esse processo do IPECAM... Só faço um pouquinho para sair. Tá. Esse processo do IPECAM foi um dos arquivados. Por que foi arquivado? Porque desde o princípio, quando vocês acompanham todos os passos, não pode ver só por um ângulo. Sim. De 2012 para cá, o Brasil começou a decrescer, diminuir. A Dilma diminuiu, perdeu o poder, perdeu tudo. O Temer assumiu, não fez nada, perdeu também. E agora no governo, no ano passado, que estava já em crescimento, o presidente está com as complicações políticas dele. Mas a economia, os repasses diminuíram muito. Enquanto você faz um bom pesquisador, que você mostrou, então sim, faz uma pesquisa para mim o seguinte. Era menos. Tá. Faz uma pesquisa para mim o seguinte. Quantos funcionários e qual era o salário dos funcionários ao final de 2012? Mas salário não vinha o dinheiro para pagar o salário dos funcionários? Não. Não é separado? Não, já te explico. Não. Aí quantos funcionários tinha em 2012? Quanto de acréscimo foi dado para os funcionários até 2018? A valor da folha de cada um. Né? E complementar. Faz essa comparação. Entendeu? Sim, você vai ter que pagar só o patronal. Não deixa tirar do salário. Mas nós não estamos falando só do IPECAM. O patronal é resultado do salário de que é descontado. Sim. O salário é descontado em cima de um valor. Em 2013 era de valor. Todos esses valores foram descontados e repassados ao IPECAM. A denúncia foi infundada.
Eu tinha um termo de compromisso com a Justiça Federal de pegar e pagar o parcelamento só das parcelas que vinham de um recurso que a gente chama de FPM, que é dinheiro do Estado, do governo federal, e ali ficava represada algumas dívidas, porque a parcela era muito maior. A mesma coisa agora, está se pagando esses valores, mas foi depois que eu saí, olha só, foi feito, foi parcelado, eu deixei 2 parcelas patronal para trás, 2, que eu teria condição de pagar, 2 foram ficadas para trás. Segurados, eu tenho agora que pagar, tive que pagar 3 meses de segurados, entendeu? Aí, isso daí é diferente, pode, tanto é que pode você deixar o patronal atrasar, lógico, sem ajuda, que agora foi emitida uma lei, lei complementar, dentro desse estado de calamidade pública, que o governo federal suspendeu o pagamento das prefeituras em relação ao INSS, suspendeu o pagamento do parte patronal do INSS e suspendeu também o pagamento de quem tem regime próprio, que é o nosso caso. Nós estamos... Quem entrou do FITA, no dia que o senhor trabalhou, vai bater se eu buscar todos os recursos que entrou do FITA? O primeiro se eu buscar também lá, se eu pesquisar e buscar quem entrou de recursos... Foram todos aprovados. Sim, mas será que... Será que vai bater? Não vai dar de pagar as estradas? Todas essas dívidas que o senhor está falando? Vai. Porque o que pergunta é o seguinte, se tem dinheiro para fazer estrada, hein? Por que não pagar o IPCAM com o dinheiro dos funcionários, né? Não, veja só. Não vem recursos assim à vontade, igual o povo pensa. Vem isso que a gente vai descobrir, vamos começar a mostrar a população. Direcionados. É isso que os vereadores tinham que fazer na época, mostrar. Não, tem que mostrar. É isso que os vereadores tinham que fazer. Por isso que o pensamento da população hoje mudou. Por quê? Porque o vereador tem que fiscalizar. Se não tivesse fiscalizado, tivesse fiscalizado desde o começo, talvez a gente não estaria hoje discutindo isso aqui. Eu preciso da Câmara, não quero mais entrar em briga com a Câmara, mas eu entendo que a Câmara passou de um lado que não é competência dela. O senhor acha que não pode fiscalizar? Fiscalizador, não, eles têm que fiscalizar. É um dos deveres deles. Se não fiscalizar, não precisa de vereador. É do vereador. Mas o vereador não tem a situação de investigar. Aí nossos vereadores estão mais correndo atrás de indícios contra mim, de coisas contra mim, fazendo investigação, que é coisa da polícia, para denunciar, em vez de fiscalizar do jeito que você falou. Por exemplo, vou falar sobre as receitas que você falou, e que não foi só para usar a estrada. No primeiro ano, eu não fiz estradas com os nossos recursos, assim, de máquinas. Eu recebi a operação Mão Amiga do governo federal no final do ano, foram 20 e tantas máquinas que nós fizemos em 21 dias, todo o serviço das estradas. O FITA de 2014 eu comprei uma Patrol nova, que era para fazer o 2015. Recuperei a Patrol Volvo, que tinha um monte de tempo parado lá, e está trabalhando até hoje. Depois, em 2016, voltei a fazer o FITA, só que eu não faço FITA comprando material ou contratando empresa de terceiros, que é o que querem, entendeu? As pessoas querem pegar porque daí sobra o dinheiro para o empreiteiro. Nós não fazemos assim, nós compramos os materiais que a gente usa para fazer as estradas e eu tenho que entregar para o DR a estrada, os quilômetros de estrada que nós combinamos com os materiais que eu comprei. E nesse meio tempo, deu alguma coisa errada que hoje tem um dinheiro que não faz a estrada, eu colocar um tubo, né? Não, porque aí veja só, aí é maldade da administração anterior. Por quê? Todo aquele tubo para poder fazer, por que não fez? Se com uma reta escavadeira e uma caçamba você consegue fazer, por que nem montado eles estavam? Essa anterior seria os meses que a voz sumiu, os 9, 10 meses. Não, mas você é testemunha disso, Não, Estava lá. E a maioria deles foram feitos para fazer isso. Só no Terra Roxa acabamos de instalar 18 bueiros ármicos.
Ali vai ser instalado mais na 10, na C14, vamos instalar na C18, lá na linha, tudo dinheiro de deputado e do FITA. Por quê? Porque nós pensamos agora, a grande dificuldade que a gente tem é que a gente passa patrol, mas quando começa a chover ou dar qualquer coisa, os buracos interrompem transporte escolar e transporte de leite. Né? Hoje, por exemplo, tem estradas que está intrafegável, que as pessoas não vão buscar o leite da pessoa lá no sítio, porque não consegue chegar. Então, esses recursos que vêm, nem todos são para pagar IPCAM ou nem todos são para pagar estradas. Por exemplo, o Fundeb. Fundeb é um dinheiro que vem da educação para pagar professores. E se sobrar, pode pagar o zelador. Se sobrar, apoio, né? aí você faz o seguinte, desafio para você. Veja quanto chegava de Fundeb e veja quanto que dava para pagar. Não, veja hoje. Eu não quero que o senhor me faça desafio, eu só quero respeito. A gente está falando aqui da operação que teve e do IPCAM. A gente porque essa operação, o coração dessa operação aqui foi o IPCAM. Que é o que está falando aqui. O processo está arquivado. Se você pegar o número do processo do inquérito do Ministério Público, você vai ver que está arquivado. Se você falar com a superintendente do IPCAM, você vai ver que está arquivado. Se você falar com o conselho do IPCAM, você vai ver que está arquivado. Entendeu? Não existe irregularidade em relação a dívida, né? Só ficou essa dívida aí de milhões. Dívida, né? Mas eu já tinha respondido em outros programas com você que a dívida do IPCAM ia ser daqui para frente derrubável e vai derrubar Campo Novo. Por quê? Porque não é só... Está correndo risco quem pegar agora, quem pegar em 2021 vai pegar 26, mais 26 Eu falei milhões. isso daqui, já falei isso daqui. Não é só o caso dessa dívida que tem. Essa dívida já está, o município já assumiu um compromisso. Existe um compromisso. Se o IPCAM quiser, a qualquer hora, o IPCAM pode pegar todos os bens do município que dê 19 milhões e ficar para ele, porque tem garantia. Você entendeu? Essa dívida tem garantia, não é dívida que eu devo sem documento, é dívida documentada, passada pelos vereadores, aprovada pelos vereadores em diferentes épocas de administração do município. Eu consegui, estou deixando uma dívida do IPCAM que foi parcelada e aprovada. Mas por que você não pode controlar, prefeito? Uma dívida que estava em 11 milhões e pouco, chegar a 19 milhões, ela vai acertar. Quanto que está o saldo? Não teve como quanto controlar. Está o saldo do IPCAM hoje? O saldo? Não me passaram, mas está aqui essa dívida. Mas sim, veja só. mas aí, ainda fora a multa Não, a multa e essas outras coisas a gente transaciona, por isso que eu preciso de autorização da Câmara. A sensação que dá é que um governo fazia isso, usava o dinheiro do IPCAM para poder usar, né, arrumando aí, fazendo média nas estradas, é a sensação. Aí o outro entra e continua fazendo a mesma coisa, aumentando a dívida. Não, aí eu faço um apelo. Não, eu não estou afirmando. Eu vou fazer uma pergunta para você. Dá uma sensação, entre 600 pessoas que vão receber esse recurso daqui a 10, 15 anos e continuar a nossa economia crescendo do jeito que cresceu, né? Eu ia optar por só 500, enquanto eu tenho 14 mil pessoas para atender, para poder pegar leite, para poder vender o gado dele, para poder rodar transporte escolar. Então essa é o pensamento do senhor. A prioridade é isso. E os funcionários vão precisar da aposentadoria depois. A prefeitura garante. Está garantido, tanto que foi aprovado e está protocolado, lá está arquivado o processo do Ministério Público. O Ministério Público nem continuou com o processo. Mas aí porque não está disponível para todos, mas se você quiser, eu mando o despacho do Ministério Público. Mas quando está na situação não fica disponível e tem coisa que está em segredo de justiça. Não, mas esse daí não faço questão de ser transparente, foi arquivado. Se você perguntar para a superintendente, foi arquivado o processo do Ocimar de relação ao IPCAM, ela vai dizer que sim.
Essas coisas, tem coisas que a gente não tem acesso, não libera para a imprensa, mesmo que você não, mas queira não liberar. Eu nunca nego informação nenhuma para a imprensa. E assim, nada. agora tem segundo o que a gente ficou sabendo, tem um desejo da parte do senhor de deixar de pagar o IPVA por mais 4 meses. Não. É aquilo, patronal. Não. É aquilo que eu falei, acabei de falar para você. A Lei Complementar 173 do Bolsonaro, editado agora... Sim, o senhor vai mandar o projeto para a Câmara. Exatamente. A lei propõe que eu possa suspender os pagamentos, mas aquele dinheiro que eu suspender, eu terei que usar na Covid. Só que nós estamos recebendo bastante dinheiro para a Covid dos deputados, né? O deputado Marcos Rogério já mandou 500, já mandou mais convênio para a saúde. A maioria dos deputados mandaram dinheiro para a saúde. O que eu falo para você hoje é que a saúde praticamente garante o 13º dela e o salário dela. Aliás, merecem, né? Porque eu fiquei impressionado com os profissionais de Campo Novo, que antes eu tinha até um atrito, mas fiquei impressionado com a voluntariedade, com a vontade dos servidores públicos da saúde em prestar um bom serviço. Nossa cidade era para estar muito mais infectada em função da dimensão do município e de pessoas que não vêm aqui em Campo Novo, vai para Buritis, só que ele vai fazer tratamento de Buritis, fica como número de Campo Novo, né? Então, esses recursos, se a gente entender bom, os vereadores teriam que autorizar o pagamento e esse ser voltado para a Covid. Se for voltado para a Covid, eu posso pagar, inclusive, os funcionários. Aí, como eu pagaria os funcionários com recurso próprio, aí eu pago o IPCAM com recurso próprio. Você entendeu? Eu usaria outro recurso para pagar o IPCAM. E não o dinheiro da Covid pagaria os esforços do pessoal da Covid, e o que eu pagaria para eles com recurso próprio vai ser de salário, né? Eu pago o IPCAM. Mas a gente está estudando a possibilidade disso, porque ainda não saiu a regulamentação da matéria. Eu falei com os vereadores esta semana, todos eles ficaram de estudar, estão propensos a ajudar, mas também nós não sabíamos que era obrigatoriamente para a Covid, né? E a gente torce para que a gente não precise esse dinheiro da Covid, né? Porque se a gente está torcendo para o dinheiro da Covid é porque os casos estão aumentando e tem gente morrendo, né? O nosso caso tem dado 1, tem dado 0, os resultados têm sido positivos e a gente tem tratado os casos, né? Aproveitando o gancho aqui, o seu Manuel fez a pergunta, eu acho que eu já estava até mais ou menos na linha, eu respondi para ele, mas o senhor pode responder que ele está ouvindo lá. Ele gostaria de saber por que não dá para comprar um aparelho para colocar aqui, para atender as populações que não tem nenhum. E outra coisa, diz que vai ali para fazer um simples exame, não tem como fazer, que a máquina está quebrada. Não. Está fazendo exame de raio-x, fazendo exame lá, não tem como. Desculpa eu contrariar ele, mas isso ocorre em função de minutos. Nós temos 2 radiologistas aqui em Campo Novo e que fazem serviço 24 horas se for preciso. Acontece que o nosso aparelho de raio-x é um tanto quanto antigo, tá? Nós precisamos comprar um aparelho digital, isso é até pedido dos nossos médicos. O que chamam de respirador, nós chamamos lá de ventilador, né? Ele não pode ser usado num hospital de pequeno porte. Há uma hierarquia do SUS para poder fazer quem atende baixa complexidade, quer dizer, quem atende aqueles casos mais leves, os casos mais agudos e outros que vão para Porto Velho, que é alta complexidade, né? Então, o que acontece? Não dá para comprar, foi a primeira vontade que eu cheguei para o secretário e falei, vamos comprar um respirador, quando ele ainda estava custando 250, né? Aí falei, 250 mil? Custava 250, hoje já está custando mais de 500 mil, pelo que eu vi aí nas reportagens. Então você tem uma situação em que você não está autorizado a usar o respirador. A gente já tinha conhecimento. Para isso a gente tem o SAMU para levar. O que nós estamos fazendo é monitorando as pessoas. Quem tiver qualquer sintoma, que é falar da gripe, estou com uma coriza, estou com gripe, estou com dor de cabeça,
Não importa se a dor de cabeça não for do Covid, informe a central do Covid que você está nessa situação e eles vão te acompanhar diariamente. O senhor ficou sabendo como é que ficou a situação ali ontem? As pessoas foram lá? Olha, infelizmente, para a nossa expectativa, foi pouco, em torno de 150 pessoas. É muito pouco. Então, nem 10% da população. Não é, né? A gente tem 2.500 pessoas morando aqui, e a gente viu aí famílias tradicionais, né, com problemas de Covid, que poderia estar demonstrando exemplo para quem não é daqui, né, igual eu sou considerado estrangeiro, mas essas pessoas tradicionais que se relacionaram umas com as outras, poderia dar exemplo. Mas não, pega a gente tomando cerveja junto, no botequinho ralando. É difícil trabalhar. Mas respondendo a pergunta, esse respirador, nós temos um respirador, que é autorizado. Tá? Então, nós fizemos um compromisso com... Está nessa sala aqui ou está lá em cima? Está aqui no hospital. Está no hospital aqui, né? Ali tem 2 salas, né? Preparadas para atender, né? Não, tem 3 salas. Tem 3 agora? 3 foi salas. mandado fazer 2. Foi. Tá certo. Então nós fizemos um compromisso com Buritis, não foi só nós, foi os 7 municípios que têm divisa com Buritis. Nós propusemos a ajudar o hospital de Buritis, o hospital regional, para que o hospital possa atender todos os casos, né, e ter material para poder levar. Por exemplo, Três Coqueiros, Rio Branco e Vila União vai fazer serviço em Buritis. Então Buritis fala, eu preciso de ajuda, porque eu tenho que atender os meus também. Então a gente propôs uma equipe para poder ajudar Buritis. Não só Buritis, Porto Velho, Nova Mamoré, Montenegro, enfim, nós tomamos essas precauções. Nós contratamos mais profissionais de saúde. Nós contratamos médicos, fizemos chamamentos de médicos, mais médicos, chamamos de mais enfermeiros, separamos o que era do SAMU, o que não era do hospital, contratamos mais técnicos de enfermagem e devemos, acho que, se continuar assim, contratar mais ainda, porque o agente comunitário de saúde, ele não pode fazer trabalho como tirar a pressão. A gente compra na farmácia e faz em casa, mas o agente de saúde não está autorizado a fazer esse tipo de serviço. Deveria o Ministério de Saúde autorizar, mediante uma capacitação. Nós temos hoje um dos melhores capacitadores na área de saúde de Rondônia, que é o Marconi. Ele tem 20 horas de contrato com a gente. Então, ele faz esse serviço para nós. Poderia ser ele, a pessoa que treinaria os agentes de saúde para ir lá tirar pressão, fazer a medição de temperatura. Tudo isso poderia ser feito por um agente comunitário, já que ele tem que estar lá todo o mês visitando as pessoas. E ele já sabe quem é a pessoa idosa, a pessoa obesa, a pessoa diabética, né? Então poderia fazer isso. Mas a gente já está preparado assim, em relação ao respirador, quando precisar. Não há necessidade, a gente já leva direto ou para Ariquemes ou Buritis, já leva, que a gente chama de regulado, quer dizer, chega lá, o leito já está preparado para ele, né? Foi o caso do Iron, foi o caso de outras pessoas que foram daqui para lá. O seu Joaquim, dali da linha, me parece que já foi até curado ele, né? Uma dúvida para a gente, prefeito, a respeito do Iron. Algumas pessoas comentaram, o senhor deve estar por dentro disso aí, algumas pessoas comentaram que demorou muito para ser atendido aqui no hospital, o Iron. Só que, por outro lado, a gente ficou sabendo também que o médico foi lá e não quis vir, e o médico fez até assinar um termo de responsabilidade. Isso é verdade? Isso. Olha, a gente só para tirar a dúvida das pessoas. A gente tem o seguinte... Tem fake news. Aconteceu de verdade. O que a gente tem obrigação? O médico tem obrigação. O médico não... Você já pensou se eu colocasse um médico para atender cada habitante de Campo Novo que tivesse alguma coisa? Não dá certo. O que o Iron fez? Ele se isolou num quarto onde já tinha uma infestação de suspeito, porque a movimentação, os hotéis tudo tem grau de infecção. No hotel?
Não sei, me falaram que era, eu não procurei saber. Mas o Iron veio da onde? Nós tínhamos emprestado ele, cedido ele para Buritis. Uhum. Aí ele veio de Buritis com essa contaminação. Não informou a nossa vigilância. E depois ele não quis ir fazer tratamento, ficar isolado no hospital. Isso é o que a gente tem na ocorrência médica, né? O que acontece? As pessoas precisam entender que médico, eles têm os protocolos de serviço, tem até o limite que eles podem ir. Eles não têm, médico da família, por exemplo, não tem tanta essa obrigação, assim, ele é médico da família. E o Dr. Christian está fazendo de tudo por nós. O que acontece é o seguinte, o Iron não quis cumprir o protocolo médico de ser atendido, de ser isolado nesse quarto de hotel, e quando foi, já estava num estágio muito avançado. Nós ainda tentamos levar ele até Porto Velho, chegou, ficou em Porto Velho, estava vivo em Porto Velho, e depois de 4, 5 dias, não sei, faleceu. Mas aí é porque segundo consta do boletim, foi em consequência dele não ter vindo para poder fazer. Agora, eu não posso botar minha equipe exclusivamente para atender um paciente. Nós temos que fazer o monitoramento pelos enfermeiros, pelos técnicos, pelo agente de saúde, pela equipe de vigilância sanitária, e eles vão vendo o grau de risco. A hora que atingir um determinado grau, ele vem para o hospital. Se for o caso da gente levar para fora, imediatamente. Por isso, nós disponibilizamos todos os veículos das secretarias em favor da Secretaria de Saúde. Então, as ambulâncias da saúde, todos os carros que eram da saúde, e assim das outras secretarias, ficaram à disposição do Covid, para não ter problema de levar as pessoas para lá e para cá. E a questão da barreira? Outras coisas que as pessoas me perguntaram, eu até esqueci o dia que o senhor veio aqui. Uhum. Aí teve um cidadão que foi lá, não tinha barreira, foi cara, aí botou um monte de mensagem para mim, eu falei, eu vou perguntar para ele. Tem pessoas que eram sensíveis à causa e que paravam na barreira para prestar informação. Olha, eu estou vindo de tal lugar, e vou me hospedar na casa de fulano, né? Agora não estou apresentando nenhum sintoma, mas eu vou ficar aqui por tantos dias. Então a gente já sabia onde estava essa pessoa e a gente iria lá acompanhar, ver se ele tinha acontecido alguma coisa. Infelizmente, todas as cidades viram que as barreiras se tornaram improdutivas depois do primeiro caso. Olha, nós demoramos ter o primeiro caso aqui em Campo Novo. Agora já em 20 dias nós temos 27. Acho que 20, já aumentou. Já tá por quê? Porque as pessoas tinham que ter coragem e não tem. Muitas pessoas não têm coragem de ver o vizinho tossindo, passando mal e não comunicar o número da Covid. Muitas pessoas não têm consciência de que se ele ficar num bar, se ele ficar no supermercado ou em grande concentração, o risco dele ser contaminado e dele contaminar é muito grande. Prefeito, as pessoas que estão em quarentena, elas estão sendo acompanhadas? Estão sendo acompanhadas quase que diariamente. Eu recebi uma denúncia, eu até deixei para falar aqui com o senhor, eu recebi uma denúncia que tem gente em quarentena. Que sai. Saindo por aí, fazendo compra. Mas veja só o nosso trabalho. Nós não podemos ter poder de polícia para manter o cidadão preso. É a consciência dele. Então, eu não posso chegar assim, você está de quarentena, você está preso. O máximo que eu posso fazer é aplicar multa. Nós aplicamos uma multa esses dias no cidadão. Mas você aplicando multa, essa pessoa andando, a outra não tem consciência, vai perto dele, né? Funcionários da prefeitura mesmo, que a gente cansa de falar, está lá ouvindo todo dia, andando sem máscara, trabalhando, recebendo pessoas de outros estados, não comunicando. Por exemplo, alguns taxistas, para poder passar pela barreira e não ficar fazendo informação, diziam que os pacientes eram perto daqui que tinha feito, enquanto o camarada tinha veio lá de outros estados. Então tem todas essas situações que alguns cidadãos como esse
tem consciência e quer ver funcionar, e outros que não dão importância para a barreira. Por exemplo, nós tínhamos barreira aqui para a entrada de Ariquemes e Buritis. A gente via, fiscalizava, mas raras pessoas paravam e informavam eles. Então, depois do primeiro caso, a gente tem que cuidar da disseminação, porque daí já entrou no município. O problema era ficar lá monitorando para não deixar a doença entrar. Entrou, nós temos que correr. Por isso que logo que foi dada a primeira... a menina se apresentou e falou, eu estou com sintoma de Covid, estive em tal lugar. Nós corremos atrás da maioria das pessoas que tiveram relacionamento com ela. Ela já foi sarada, já está curada, né? Mas outras pessoas, talvez idoso ou outra pessoa com mais assim, que é melhor, é daquelas que o vírus gosta, né? Pode estar infectada, não se sabe. Porque o que se fala é que muitas pessoas, por exemplo, igual você, é jovem, igual outras pessoas que têm ainda a imunidade alta, porque é jovem, não teve nenhuma doença, então a imunidade de vocês é grande. Por exemplo, eu estou em caso de risco, eu só não estou no primeiro topo porque eu não tenho mais de 60 anos. Mas eu sou diabético, tenho pressão alta, tenho problema cardíaco, né? E o estresse todo do dia a dia que me faz ficar volúvel, né, sensível à infestação. E eu recebo muitas pessoas de fora. Por exemplo, muitos não acreditam que o simples trocar de mão, de dar as mãos, pode passar Covid. Aí as pessoas vêm e dão a mão para mim. Eu não vou negar, né? Para algumas que eu conheço, tem mais intimidade, eu falo, olha, vou cumprimentar você na moda chinesa, na moda japonesa. Eu faço referência para você, mas não vamos trocar as mãos. Então, as pessoas, esse ato é o problema, porque não é na mão, na verdade. É o fato do camarada trocar, o cara ter vírus, ele passar a mão nos olhos, no nariz ou na boca, é ali que entra o vírus. Prefeito, também algumas pessoas chegou a falar com a gente a respeito que tem médico que não está usando máscara. Isso aí procede? Tem médico que está atendendo sem máscara e o camarada ainda está com vírus, atendendo pessoas que estão com vírus, por ele não acreditar no vírus. Eu volto. É por isso que há muita briga no Poder Federal, porque o nosso próprio presidente, ele não acredita nessa doença. E ele próprio anda sem e faz com muitas coisas. Então, a comunidade médica, muitos também se dividiram. Mas né? não atende paciente. Sim, muitos se dividiram, dentre dos quais o nosso doutor Hermínio. O doutor Hermínio realmente ficou muito tempo sem usar as máscaras. Mas se você for lá, depois que começou a contaminação, que teve o caso, ele está com o paramento todo adequado para poder fazer. Mas é como digo, não se pode obrigar uma pessoa, é obrigatório o uso de máscara, a gente fala, né? Mas o que a gente pode fazer é aplicar multa. Quando é que eu vou receber essa multa, Zé? Mas lá dentro mexendo lá com o paciente, aí fica difícil, né? Não, mas uma coisa tá em casa, tá na rua. Mas eu como contador, não posso duvidar da competência técnica de um médico, que é outra informação. Mas ele está obedecendo um protocolo. Como foi feito que eles chamam de protocolo, quer dizer, as regras, um regimento, né, de como tem que se proceder o profissional de saúde. Ele está fazendo do jeitinho que manda. Outra coisa que me entristeceu aí foi os taxistas. Eles estavam tristes, que parece que parou, eles não podiam trabalhar, mas tinha taxista vindo de fora. E realmente um dia eu vi um taxista ali de baixo, um táxi de fora ali de baixo, ali sentado. Aí eles, poxa, a gente não pode trabalhar, Zé, a gente não pode trabalhar. Mas como é que os outros vêm de lá? Eu sei, mas aí é que eu falo para você que eles... Porque eu tenho tanta amizade com vários taxistas, sim. Por que eles não ligam para mim? Se eu sei, eu mando a autoridade lá, eu não sou autoridade aqui em Campo Novo em relação à Covid. Quem é a autoridade responsável é um enfermeiro. Então, essa pessoa tem capacidade de vir e dar voz de prisão para a pessoa lá.
não deveria entrar. Se vocês virem qualquer pessoa estranha que não é da nossa cidade, a gente vai lá abordar ela. E nesse caso do taxista, a gente pode inclusive encaminhar para o DR, porque taxista daqui para Ariquemes é transporte intermunicipal de passageiros. Sim. A gente informa o DR tira até a placa e apreende o carro. Né? Mas tem que ter a coragem de falar para a gente. Nós não temos olhos em todos os cantos. Quem dera tivesse, né? Aí que é difícil. Prefeito, tem uma pergunta aqui para o senhor, vou ver se eu solto ela no ar aqui. O camarada falou aqui que podia soltar, bora ver o que ele vai perguntar aqui. Acho que vai dar de ouvir ali. Bom dia, senhor prefeito Acimar. Aqui é o Valcir da Vila União. Eu queria que o senhor respondesse para nós aqui, da Vila e região. 2016, na nossa campanha, o senhor prometeu aqui para a população da Vila União um broqueteamento para a vila, a qual o senhor disse que tinha material, tinha funcionário, tinha maquinário e que a gente íamos broquetear a vila. Isso era uma coisa certeza. E a gente sentamos, conversamos, o deputado Aelcio tinha um recurso, inclusive o recurso veio, nós conseguimos R$700 mil de emenda. Colocamos 3 emendas até fora do município, porque o senhor não quis investir o dinheiro nessa área. E eu gostaria que o senhor explicasse para a população qual foi o motivo que o senhor não quis usar esse dinheiro. E o senhor não cumpriu com a população o prometido. E outra pergunta é sobre a ambulância. O senhor prometeu uma ambulância para a vila e o deputado Garçom colocou esse recurso, essa ambulância foi comprada. E segundo alguns vereadores, essa ambulância ela foi desviada para o distrito do Rio Branco. Inclusive, o deputado Aelcio prometeu a ambulância para a gente, me ofereceu a ambulância, e na época eu dispensei porque tínhamos essa ambulância chegando para a vila e não chegou. Aí eu gostaria que o senhor esclarecesse para a vila, porque fica muito boato rolando, então o senhor é a pessoa mais certa para responder isso para a população. Ok? Para mim explicar à população, eu teria que mostrar o ofício do deputado dirigindo esse recurso para outro local. Né? Esse recurso não é a prefeitura que pede e ele manda, simplesmente pede e manda. A gente está cansado de ver deputados, esse pessoal da política lá fazer compromisso e depois não cumprir o compromisso. Né? Quem tem feito compromisso e entregue assim, muitas vezes o que faz é o senador Marcos Rogério. Esse ano eu recebi, por exemplo, não foi eu, se tinha 700 mil, o governo passado, o pessoal que ficou, poderia recuperar ele. Eu tentei salvar agora para Vila União e Rio Branco 2 poços artesianos. Né, que estava vencendo o prazo, precisava se contratar um engenheiro ambiental para poder fazer estudo hidrográfico da área e não se pagava R$16 mil, por conta disso daí, e seria mais de R$1 milhão que a gente deixaria. Agora, esse compromisso que pessoas da comunidade, líder, que tem pretensão de se lançar candidato a vereador, recebe muita proposta para poder se acomodar debaixo das asas de um deputado, né, de um senador, e acaba que ele, no meio do povo, por exemplo, tá lá 50 pessoas assistindo o discurso dele, ele faz, o senhor vai mandar 700 mil, não vai? O camarada vai dizer que vai. Só que depois não manda. Mas segundo ele o dinheiro veio e foi colocado no outro lado. Se veio, não. Não viu o dinheiro, mas o senhor não quis. Não tem nada disso. Todos os recursos de todos os deputados que vieram até hoje, nós aplicamos. Por isso que eu estou falando, nós temos os convênios todos regulares. Trabalhando todos eles. Foi procurar o senhor, não quis o dinheiro. Parece que enrolando, não quis saber de pegar o dinheiro para aplicar. Não é isso. Eu tenho uma equipe muito competente, mas muito competente mesmo, que pode fazer o plano de trabalho em 2, 3 dias e encaminhar. Agora, em respeito à ambulância, aquilo que eu te falei, nós somos de atenção básica. Não existe ambulância para posto de saúde.
Não tem isso. Porque uma ambulância de verdade é igual àquela do SAMU. Tem que ter enfermeiro, técnico de enfermagem, um motorista. É uma série de coisas que precisa. Como nós já tivemos a inscrição de várias ambulâncias já conveniadas com o Ministério da Saúde, Campo Novo foi excluído. Por que vocês precisam de uma ambulância se vocês já compraram tantas desses dias? Não vai. Então é só uma questão de quem está pensando em ser político ter noção de como funciona o governo. Não é desse jeito. Não precisa procurar na prefeitura. Os próprios vereadores poderão responder por ele. Porque segundo ele, esse dinheiro podia ser usado na escola Cassiano para colocar ar-condicionado ali, ajeitar, né, a energia, a estação de energia ali em frente. E está sendo usado lá no 74 o dinheiro. Não. Estão fazendo lá no 74. Mas aí não... E era para Campo Novo, mas não, aí o senhor fez pouco caso, segundo ele que o senhor fez pouco caso. Eu desconheço essa situação aí, né? Tá? Aqui não tem, eu tenho mais intimidade com o deputado Adelino Folador, com o deputado Alex Redano, mas e outros deputados nunca me procuraram e falaram assim: Ocimar, você tem 700 mil. O que tinha no começo do mandato do Marco Aurélio, algumas pessoas foram lá e o deputado Alex Redano prometeu 5 mil reais para mandar para a Associação de Pais lá fazer uma sala que eles queriam. Eu sou amigo do Alex, gosto do Alex, mas pergunta para eles se eles receberam 5 mil. Né? E de tantas outras. Por exemplo, nós temos um bloqueteamento aqui que eu tentei terminar e fazer, não dei conta, porque eu tinha outras prioridades. Não que ele não seja necessário, mas há outras prioridades. Contrapartida de recursos. Foi uma promessa de campanha do senhor, bloquetear lá, e o senhor não cumpriu. Não só lá, como eu prometi também lá em Três Coqueiros. É isso que eu estou te falando. Quando você está em cima de um palanque, você tem um sonho e mostra esse sonho para a população. Para ele se tornar realidade, você precisa que mais gente sonhe junto com você. No caso, a Câmara, né? Eu tenho que propor para a Câmara aprovar e a gente começar a buscar recursos. Para a Vila União, o que eu consegui foi a desapropriação do local para a gente regularizar o loteamento. Mas para bloquetear lá, que não existe um loteamento regular ainda, não aconteceu, não deu para acontecer nesse mandato. Agora, eu desconheço, sinceramente, isso daí, mas ele pode ver no portal de convênios se houve uma proposta nossa. Se não houve uma proposta nossa de 700 mil, ou está lá, aí a gente prova que a gente mandou e o deputado não quis empenhar, não mandou empenhar. Tem outra pergunta aqui, que agora é o pessoal da saúde, dizendo que o prefeito de Jaru liberou lá um auxílio, né, para os profissionais que estão na linha, né, de frente no combate ao coronavírus. Ele está falando, já que o prefeito está entrando bastante dinheiro aí, por que ele não dá um auxílio para a gente também? Olha, me decepciona quando eu já elogiei aqui as equipes de saúde, mas agora eu me decepciono com essa pergunta. Porque aquilo que eu falei para você, não são todos os recursos que vêm para pagar a folha de pagamento. Ela tem outros direcionamentos que eu não posso fazer. Eu fiz isso e fui penalizado com cassação de mandato. É a mesma coisa dos convênios. Se eu usasse os convênios do jeito que você falou para poder tirar, eu não fui processado por conta disso. Se vem dinheiro para a Covid, é para a Covid. Ele não vem todo para pagamento de serviços da Covid. Mas assim, embora o Jaru conseguiu. Não, mas é Jaru, gente. Ele é João Gonçalves. Eu sou Ocimar Ferreira. Tá certo. Tá? E daí eu não tenho como aumentar. Nós estamos proibidos, os vereadores sabem disso, de ter aumento de despesa com pessoal. Esse ano não pode, nem o ano que vem pode haver despesa com pessoal. Mas é lógico, eu já falei aqui, eu reconheço e fico muito contente, orgulhoso com a equipe que eu tenho na frente do Covid. Se a gente verificar, após uma reunião com os vereadores, e falar assim, vamos usar o Covid para pagar os funcionários que estão enfrentando, esses aqui que tem enfrentamento, relaciona, os vereadores verificam quem vê se tem alguém que está na lista ali entrando
Aí a gente arruma uma forma e eles aprovam alguma coisa. Mas esse ano, por exemplo, agora, a questão eleitoral, a Câmara não pode votar qualquer tipo de gratificação. Tem que se estudar um meio para fazer isso. Tá? Não se pode. A legislação eleitoral proíbe qualquer projeto que beneficie qualquer categoria ou aumento de despesa. É uma questão eleitoral. Eu me desculpo o meu colega, né, de serviço, mas ele está mal informado. Tem outra pergunta aqui dizendo, o senhor citou aí o Marcos Rogério, né? Aí está perguntando aqui se o senhor não acha que ele foi mais ativo quando a família dele estava aqui, agora ele já não está, esqueceu o Campo Novo? Olha, pode ter acontecido aquilo que esse outro perguntou, né? Que alguém não foi atrás do Marcos Rogério. Mas, na verdade, primeiro precisa ver como está agindo o Congresso Nacional. O governo federal, ele fala assim, você tem direito a 15 milhões de emendas. Mas quando chega na hora, ele fala assim, 7 milhões tem que ir para a saúde e os 7 milhões você pode fazer investimento. Aí o deputado também não tem aquilo que ele prometeu. E tem acontecido isso, corte no orçamento. O ano passado houve corte do orçamento e os deputados concordaram em reduzir. Mas o deputado Marcos Rogério não ajuda só com a parte financeira. Teve vários outros casos que ele faz e que beneficia Campo Novo. Ele chegou a propor aqui, e agora foi necessário, Simar, vamos resgatar o antigo pouso lá do São Sebastião, se eu não me engano. Você arruma o terreno? Falei, arruma o terreno. Aí pode deixar que eu faço o projeto e mando o dinheiro. Isso foi na campanha de 2018 e ele confirmou em 2019 para mim. Só que não foi possível. Tem que ver também como é que está a situação do país. Não é porque o deputado, por exemplo, ele era de um partido... Deixou o carro em frente ao portão do rapaz lá. Deixou o carro em frente, ele precisa sair. Tá. Só vou responder essa pergunta. O deputado Marcos Rogério, ao longo do tempo, ele colocou dinheiro aqui, quando a família dele. Foi pura coincidência, né, deles terem que fazer um outro projeto de vida para atender ao idoso, né, o pai dele estava idoso. Agora, ele tem as restrições que o país está passando. Todo recurso que está vindo agora está sendo mandado para a saúde. E conforme eu disse, ele já mandou quase, acho mais de 1 milhão de reais para a saúde de Campo Novo. Já fez isso daí, já foi importante. E também trabalha com o gabinete dele à nossa disposição lá em Brasília. Então eu não sou, na época que ele era contrário ao governo, porque ele era do PDT. O PDT sempre fez oposição ao governo do MDB e agora do Bolsonaro, e ele se mudou para o DEM. O DEM está fazendo lá, mas não... Agiliza lá falta, senão ele vai chegar atrasado lá no serviço. Ele tá... Pera aí. Ainda bem que o patrão dele vai vir aqui, né? Senão... Pessoal, estou aqui na entrevista aqui com o prefeito, Mocimar, e ele teve que dar uma saída agora para poder tirar o carro, que ele acabou deixando o carro na frente do portão. Não está tendo como o rapaz trabalhar no posto de gasolina e tirar o carro dele ali, tá? Então ele está indo ali tirar o carro e daqui a pouquinho ele volta. A gente vai abrir mais um espaço aqui para vocês fazerem perguntas. Não vai dar para responder, eu acho, todo mundo, mas não faça pergunta pelo Face que não vai dar de eu ver lá. Não sei por que eu não estou conseguindo acessar o Face aqui. Eu até dei uma olhada ali para ver se estava aberto, eu achei que não estava transmitindo, mas não está dando de eu acessar aqui pelo Face, tá? O Valci, o áudio que você mandou aqui está saindo muito baixo, Valci. Eu não sei se é aquele problema que você tem no microfone, no microfone aí do seu aparelho, mas não está dando. Eu estou conseguindo ouvir baixinho aqui, tá? Bem baixinho. Mas não está saindo ali no som, tá? Por isso eu tive que ouvir aqui e repassar para o prefeito. Eu estou vendo que tem outro áudio seu aqui. E você que quer fazer a sua pergunta, o telefone para você fazer pergunta é o 98483 3742. 98483 3742, tá? É o meu WhatsApp pessoal, tá bom? Pode
entrar, você pode mandar um áudio, só que a gente já vai colocar no ar o áudio aqui, tá bom? O do Valci estava abaixo, mas se o outro áudio sair alto, vai sair na caixa de som, vai sair no ar, tá bom? Lembra ele aí, Zezinho, que ele me convidou no finalzinho de 2016 para ir no gabinete do Aelcio e ele correu e não foi. Então por isso que o dinheiro não veio para a prefeitura, mas foi para outros lugares. O dinheiro nós tínhamos. Eu falei para ele no gabinete dele que nós tínhamos o dinheiro disponível, que o deputado Aelcio ia colocar o dinheiro. Como colocou em vários lugares, todo mundo sabe onde o dinheiro está. Faça uma proporção da quantidade de diárias que eu peguei em 2019, 2018, esse tempo agora, quantas diárias eu peguei e quantas foram utilizadas por outro. Veja só, seu Valcir, eu entendo que, igual a gente está falando do Marcos Rogério, ele vem aqui e conversa com o prefeito. Né? Ele vai, senta, conversa com o prefeito, faz indicação, olha, estou mandando aí para poder atender um pedido do meu amigo tal, e estou mandando para você, Ocimar. Manda um e-mail e a gente faz. Quem cuida dos convênios, para mim, é outra pessoa, é outro setor. Eu tenho que ocupar com mais, no mínimo, 7 ramos daqui de Campo Novo. 7 secretarias? São 7 ramos, né, de administração. E aí o deputado Aelcio sempre teve vontade, sim, da gente conversar. Nunca deu oportunidade. Quando eu vou na Assembleia, eu vou também com a agenda marcada e volto rápido, senão não dá para fazer tudo. Convidei ele para vir a Campo Novo, mas se ele veio, eu não estava. Mas que eu recusei 700 mil do deputado, isso jamais aconteceu. Eu costumava almoçar com o deputado sempre no mesmo local, lá antes dele ser deputado, ainda a gente se conhece, e nunca foi feito desse tipo de coisa. O deputado Aelcio mandou recursos para arrumar a escola, demorou muito, mais de ano, mas foi feito. Agora, recusar 700 mil... é difícil eu fazer isso, Zé. É muito difícil. Um dia eu falei pro Marco Aurélio. O Marco Aurélio tinha já combinado para poder comprar 35 mil reais em bolas, em coisas de atividade esportiva. Eu não tinha dotação orçamentária. O que é dotação? É o valor que os vereadores determinam para mim gastar com determinada ação. Então eu falei, Marco Aurélio, pede para fazer, né? Eu respondi mal para o Marco Aurélio, fui indelicado com ele. Mas é porque eu não precisava, eu não tenho como fazer isso. Eu preciso de atender de novo. Volto a falar, fazer estradas, pagar funcionário, arrumar a cidade que já está toda apodrecida, aumentar mais o número e fazer investimento aqui em Campo Novo, que não tem. Eu fiz investimento nos 3 distritos muito grande. Foram feitas escolas, aumentado o número de escolas, foi feito quadras esportivas, foram feitos, até agora nós cobrimos quadras ali, 3 quadras cobertas, o pátio coberto, e UBS, unidade de saúde, que parece um hospitalzinho, nos 3 distritos. Como que não houve, por exemplo, desenvolvimento neles? Em Campo Novo, o que eu ajudei mais para Campo Novo que pudesse ser feito? Eu fico assim, queria fazer mais por Campo Novo, eu queria, mas infelizmente, igual que eu te falei, o meu sonho ficou só comigo. Então, nesse caso que o senhor está falando aí, a Câmara acabou atrapalhando o senhor de realizar os trabalhos que tinha para realizar. Não é. O senhor foi afastado, 9 meses não atrapalhou. Não, mas não é, isso acontece em qualquer lugar que há uma... Na verdade, vamos justificar aqui que não é bem a Câmara. A gente está fazendo igual o pessoal está fazendo com... Igual está fazendo lá com... o pessoal está... rapaz, como é que esquece agora o nome do pessoal? Os ministros, né? Sim. Eles estão falando pelo nome da instituição. Agora a mesma coisa eu estou fazendo aqui, mas
Não, Alguns vereadores não, mas eu preciso de um espaço para falar para você que realmente eu tenho as minhas divergências com a Câmara. Alguns momentos eu acho que eles não entendem, não interpretam errado, e no passado eu cometi erros de até ofender alguns, mas eu tinha que ter pensado, assim como os vereadores ter pensado, de não criar uma crise política para a gente fazer Campo Novo andar. É a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Tem tudo para dar certo, todo mundo quer ajudar, mas existe uma briga política que não deixa as pessoas fazer investimento. É igual Campo Novo. Eu saí, ficou dívida com várias lojas aqui de material de construção. Ela simplesmente falou assim: não, eu não vou vender mais para a prefeitura. Você sabe onde a gente está indo buscar material de construção? Ji-Paraná. Já pensou se eu preciso só de 5 sacos de cimento? Aí o camarada tem 5 dias para me trazer aqui. É uma coisa horrível assim, que foi tentado, que eu tinha coragem de fazer. Para quem é prefeito, ele não pode chegar lá e falar assim: ó, você tem que preservar meu CPF. É lógico que precisa preservar o CPF, porque se você preservar o CPF, é porque você está andando dentro dos princípios que regem a administração. Agora, você tem que arriscar, fazer um planejamento certo e dar certo. E fazer acontecer. Agora, se você não se movimenta, deixa tudo do jeito que está, a gente teve um exemplo aqui em Campo Novo agora, né? Não estou falando que eu sou o maioral, não, mas o movimento parou, né? Loja de material de construção, muita gente ficou sem fazer serviço. Essa pergunta foi feita, eu até fiz uma pergunta, e segundo o que a administração que estava aí, que assumiu, a vice que assumiu, disse que não tinha como fazer muita coisa porque estava pagando conta. Tinha que pagar a conta, não tinha como investir. Aí quando tinha acabado de pagar as contas, que as máquinas veio que... Eu acho que no dia 14 a máquina estava na rua de casa já, patrolando. Na rua Presidente Médici já tinha uma máquina patrolando. As patrol já tinham vindo, as máquinas já tinham vindo lá para o parque da prefeitura e estava lá já. E aí, segundo o que eu fiquei sabendo, o senhor já conseguiu pegar de novo a faca com o queijo na mão, o negócio já tinha pago as contas, e já tinha pago as contas e já tinha pago bastante convênio e tal. Vamos ser sinceros e honestos também em relação a isso com a vice-prefeita. Eu acho que faltou, por parte dela, ela ouviu muito burocratas. Você sabe que na nossa prefeitura a burocracia corre solta. Ela emperra muito. Sabendo isso aí. Emperra. Então o que aconteceu? Acho que a Val deu ouvidos, ela tinha muito pouca experiência nos secretários dela. Estava com medo também. Né? E o que aconteceu? Ela tinha medo de cometer os erros que eu cometi e prejudicar ela, porque ela pretende ter carreira política. Então, mas a verdade é o seguinte: existiu muitos repasses para a saúde, muitos convênios de vários deputados, e foram para o fundo e não puderam ser utilizados. Era para aplicar no custeio e não foi utilizado. Aí, igual o do dinheiro do pré-sal. Então, como não foi utilizado, ficava lá na conta. Aí, por azar da Val, sorte do município, no dia 15 de abril, o presidente Bolsonaro abriu uma lei complementar que permite aos municípios utilizarem o saldo financeiro dos convênios encaminhados para poder utilizar no combate da Covid. Isso. Pagar os funcionários. Então, eu tive sorte nisso daí. A gente passou aqui através do... Mas o fato é que existia o dinheiro na conta. Existia mais de 2 milhões na conta corrente. E realmente foi ela quem começou a fazer o patrulhamento. Isso eu não nego, mas não tinha quantidade de máquinas prontas, preparadas para fazer estrada. E a máquina é muito estragada. Falando em máquina, ela conseguiu aquele recurso, né, acho que foi de 720 mil do Confúcio Moura. Eu vi um vídeo, que ela, até passei esse áudio aqui na emissora, né, que veio para combater. Eu gostaria que o senhor confirmasse aí para a gente também essa retroescavadeira que veio, que ela já tinha conseguido também uma retroescavadeira através do recurso do FIDA. Conseguiu
uma caçamba, um caminhão caçamba, uma máquina, que acho que está para vir ainda. Uma reta. Não tem também uma pá carregadeira, não? Tem uma pá carregadeira, tem. E uma prancha que parece que já está... A prancha já foi iniciativa nossa. Do senhor, né? Só para a população saber, sim. Que tem gente que não está sabendo disso aí. Vamos lá. No ano passado, os deputados se reuniram e resolveram comprar várias máquinas de equipamento e destinar aos municípios. Nós recebemos 10 tratores agrícolas com grade lá, com carretinha. Aí ficou para ser mandado para Campo Novo, num segundo momento, um trator de esteira, no nosso caso viria uma retro e uma caçamba. Né? Essa caçamba tem a indicação do deputado Marco Rogério. Então viria isso, e a retro, indicação do deputado Expedito Neto. Viria isso, não veio. Eu não sei porquê, porque daí eu deixei, mas não veio, não procurei saber isso ainda. Mas aí a Val pegou o dinheiro do FITA, que ela assinou o FITA no ano passado, né? Se ela assinou o FITA, porque o FITA anterior foi prestado conta, só para saber. Então, ela pegou o dinheiro do FITA, que dava 700 e poucos mil reais, e comprou para comprar uma reta escavadeira e uma carregadeira. Tá, aí foi feita a licitação e o dinheiro sobrou. Sobrou 110 mil reais, 120 mil reais. Daí, para a gente não devolver esse dinheiro, agora a hora que eu entrei, a gente está falando no convênio, o rapaz do convênio me passou assim: Mário, é urgente, nós temos que fazer isso daqui, tem que fazer um aditivo para comprar outro objeto. Aí nós preferimos comprar uma prancha. A prefeitura vai entrar com a contrapartida, se for necessário, só que nesse momento o Brasil está parado. Para fazer prancha precisa de aço. Para fazer carro precisa de aço. As indústrias estão paradas, elas vão retomar ainda. Então algumas máquinas, elas ficaram devendo. Por exemplo, o da JCB, que veio uma retro nova, que é desse dinheiro da fita que a Val projetou, esse reto escavadeira recebemos já. A carregadeira só vamos poder receber em setembro, que a empresa mandou. Se eu desclassificasse a empresa e tentasse comprar, o processo ia demorar mais de 6 meses, não viria. Então a gente preferiu dar o prazo de até setembro, porque em função da pandemia, a gente sabe, porque tem dificuldade de comprar outros equipamentos também, né? Mas foi iniciativa da Val essas duas máquinas, né? O senador realmente falou em 700 mil, mas sim, eu preciso confirmar com você, mas eu acho que foi só 100 mil reais para a saúde que entrou. Do senador? Com funcionário? Mas se eu tiver errado, eu ligo para você e peço retratação, tá? Mas eu não vejo esse montante não. Era para fazer outros eventos, outras coisas que precisavam, não para a saúde só. Porque tem até um vídeo dele falando aqui, eu não sei se... Sim. E ele se dirige a Val, inclusive. Se dirige a ela, não sei se isso aqui vai... Mas não tem problema. Eu ajudei ele aqui, todo mundo sabe que eu ajudei ele na campanha aqui em 2000 lá fui contra o Marcos Rogério, mas ele não tem, existe um compromisso desses recursos que vieram, que a gente vai fazer um laboratório, melhorar o laboratório, comprar equipamento para o laboratório, mas não... se tiver eu ligo para você e faço a devida só queria tirar a dúvida correção. Aqui, porque eu só queria mais eu acabei deletando aqui eu acho o vídeo aqui, o vídeo não vai aparecer, o vídeo que me mandaram eu acabei deletando, essa mania de ficar deletando as coisas do celular. Olha, Simão, o nosso tempo está acabando aqui, era para ser uns 45 minutos, acabou passando de 45 minutos, não estou vendo nenhuma outra pergunta aqui, eu deixo o senhor aí uns 3 minutinhos para o senhor finalizar com as considerações do senhor, para a gente encerrar a entrevista. Só agradecer, a última vez que eu estive aqui foi para falar da Covid, e falo novamente,
Pessoal, a Covid é coisa séria e o nosso município não tem estrutura para bancar uma situação de vida ou morte. Nós não temos estrutura, e não é porque nós não temos, porque nós não queríamos. É porque na hierarquia, do jeito que é distribuído o serviço do SUS, nós não podemos ter determinado tipo de lá. Por exemplo, esses equipamentos de tomografia, de raio-x a laser, outros que tem que ser feito, nós não podemos comprar, porque o governo não financia a gente. Nós teríamos que ter dinheiro para poder fazer uma compra dessa. Mesmo assim, não seria reconhecido o serviço do Ministério da Saúde. Mas, enfim, a Covid é séria. Vocês liguem para a central de Covid, se manifestem, e a sinal de qualquer sintoma diferente, se manifeste, né, que nós temos o pessoal treinado, capacitado para ir. Os materiais que a gente precisava, todos estão, inclusive o termômetro que nós compramos não foi por R$495, foi por R$405, né? Teve uma informação, uma propaganda ali nas redes sociais de que eu teria comprado por R$495. Eu li os mesmos sites de pesquisa, fui procurar quanto que custava. Só que a característica de uns muda em relação aos outros. Eu tinha esse mesmo aparelho na Bemol, na loja americana, por R$150. Só que ele demorava 43 dias e aí a gente não tinha certeza se era entregue nesse prazo e que se teria que pagar o frete ainda. Então, muitas vezes não é do jeito que a pessoa pensa que deve acontecer. Mas muito obrigado de novo pela essa oportunidade que você faz. Eu continuo na prefeitura, eu estou envergonhado pela situação que eu deixei o município passar, né? Isso vai ficar na minha... Mas eu quero dizer para a população, estou respondendo por 3 processos. Nenhum dos 3 processos diz respeito a roubo, a desvio, a... Todo o dinheiro, se não estava no convênio, foi usado para fazer outra coisa da prefeitura. E depois tinha que retornar. Como foi retornado? Né? Já pensou, se eu tivesse errado, então, o dinheiro aval não podia ter devolvido o dinheiro, porque daí ele estava se juntando a mim. Só para provar, só uma situação. Então, eu fico envergonhado com as pessoas, ainda tenho essa coisa, essa dor no meu coração, porque... Eu esperava terminar o mandato sem nenhum aborrecimento, né? Mas enfim, eu vou dar o meu possível para Campo Novo terminar o mandato. Já começamos nas estradas e volto a repetir, a prioridade de qualquer prefeito em Campo Novo de Rondônia tem que ser estrada. A nossa economia que gera o imposto para vir para Campo Novo é a agricultura, é o leite, é o gado a ser vendido. Então, a gente precisa que esse pessoal movimente para que haja dinheiro. E a gente tem feito isso crescer, né? Essa situação faz o crescimento. E muitas vezes é uma questão até de dignidade humana. Aquela pessoa que vende 20 litros, um galão só, o caminhão nem passa perto da casa dele se a estrada estiver ruim. E agora a gente vai retomar o transporte escolar em condições de estradas precárias. Então, a gente deve pensar, 70% da população vive na zona rural. Nós vivemos na zona urbana e temos ao nosso redor, a 3 a 4 quilômetros, toda a assistência básica que nós precisamos. Então, pensem nisso, pensem no Covid, pensem em manter os seus amigos vivos, né? Bem tratados, que a gente seja feliz, tá? É o que eu desejo a todos e mais uma vez obrigado, Zé, pela oportunidade. Prefeito, só tem 2 perguntas para fazer aqui que eu não vou deixar passar, não, mas responde rapidão aí, senão eu vou fazer igual devolver uma multa, porque tem um programa pago aqui. Mas tem um rapaz que eu entrei em contato com ele lá do Buriti, a respeito daquela senhora que morreu lá. Eu consegui fazer uma entrevista com um cidadão lá, e agora ele disse que a irmã dele está brava demais,
porque ela construiu uma área lá, e aí o pessoal disse que já é dos 50 mil que a prefeitura de Campo Novo pagou para o silêncio deles, para eles não entrar na justiça, entendeu? E esse boato tá rolando lá, tá rolando às vezes, e ele tá nervoso, ele tá nervoso porque ele disse que não recebeu esse dinheiro. Não, as pessoas que conhecem quem deu essa notícia tem que já separar ele da sociedade, porque ele é um mentiroso. Isso não aconteceu. Nós só soubemos da morte dela. Antes nós não sabíamos. Então, infelizmente, ela faleceu por Covid. Provavelmente ela teve essa Covid quando ela estava fazendo o tratamento em Buritis, porque tinha um caso de um enfermeiro em Buritis. Infelizmente ela morreu. Mas depois nós fomos lá, precisávamos fazer alguma prática que é do protocolo médico, e muitas pessoas não quiseram deixar. Assim como muitas pessoas do Rio Branco não querem aderir à situação da Covid, ficar em casa e tal. Lamento, mas essa notícia é totalmente fácil. O dinheiro da Covid, se você me permitir, eu posso mandar para você o extrato onde está a conta corrente e que nós não usamos até agora. Dá nada. Eu acho que daqui um dia vai sair uma matéria, né? Porque os vereadores montaram uma comissão, capaz vai ser divulgado tudo isso aí. Os vereadores têm a comissão de saúde e nós temos que prestar conta. E realmente, recomendado pelo MP, né? Então realmente a gente tem que ser o mais transparente possível, e vamos ser, mas agora fazendo política mesmo, conversando. A arte de política é a arte de conversar com argumentos, né? Não é já sair dando tiro de canhão para matar formiga. Agora é o seguinte, o senhor vai sair daqui agora com o Jeep do senhor. Fala pro pessoal aí por que o senhor está andando com o Jeep sem as placas, porque vão me cobrar. Bom, ele tem razão, né? Porque a polícia tem cercado várias pessoas que andam sem placa e prendido, e não vai prender ainda. Mas não é que esse Jeep, eu restaurei ele para fins de ter ele como um brinde, né? Alguma decoração. E na verdade eu comprei esse Jeep na festa, não é festa, no dia da arrecadação de Barretos de 2018. Um cidadão queria comprar gado, não conseguiu, eu arrematei umas cabeças de gado. Aí depois ele me procurou se não vendia 10 cabeças de gado, 6 cabeças de gado em troca de um Jeep. Falei, tudo que eu quero, troquei, por isso eu fiz, restaurei aqui numa mecânica de Campo Novo. O rapaz fez todo o serviço aqui em Campo Novo de restauração, né? Hoje ele está até crescendo, lá na oficina dele, né, está crescendo, mas é isso. Mas a população tem razão. Eu vou procurar deixar esse Jeep regular e deixar ele guardado em casa até que eu consiga a total regularização. Mas vou andar de Jeepinho verde daí. Teve alguém que falou aqui sobre o bloqueteamento das casinhas, mas acho que ele acompanhou pela metade, um rapaz aqui. Ele acompanhou pela metade porque o senhor já falou que não teve como fazer. É um sonho que não pude realizar. Tá aqui só na promessa e tal, mas as casinhas tá aqui abandonadas, não tem aqui, não foi bloqueteado. Nós fazemos sim promessas em palanque, em campanha, né? Em troca de convencer o eleitor para pedir o voto dele, mas na verdade, naquele momento a gente está falando a verdade. Nós não estamos mentindo nesse momento, a não ser que se prometa a construção de um aeroporto aqui em Campo Novo. Mas quando a gente está pedindo o voto, a gente tem realmente o desejo de fazer aquilo, né? Nós temos a fábrica de manilha, comprei mais uma máquina do falecido Dorinho para poder fazer outros tipos, mas infelizmente as despesas que a gente tem com outros setores não permitiu dar essa prioridade. Eu tenho que escolher prioridade dentro das prioridades, entendeu? Então, realmente, eu peço desculpa para o pessoal de lá, mas vou trabalhar. Enquanto eu puder ter a minha capacidade política de articulação, eu vou reivindicar por todo mundo. Não vou abandonar só porque eu deixei de ser prefeito.
Tá? Bom, gente, nosso tempo estourou aqui. Eu quero dizer que o prefeito, a hora que precisar, pode voltar, prefeito. Quem se quiser o direito de resposta também, a gente abre o espaço aqui para o direito de resposta, tá? Vocês podem vir aqui na emissora, e a emissora está aberta aqui para todo mundo, tá? Prefeito, quero aqui agradecer em nome do senhor, porque o senhor atendeu um recado que eu achei que nós ia ter que... O senhor ia brigar comigo de novo? Daquela rua lá, na rua Presidente Médici, que a senhora ficou ruim, disse que tinha uma piscina na frente da casa dela, desativou o chão também, tá? Quero aqui agradecer ao senhor, porque o trabalho que o senhor fez. O meu lema é o seguinte: está trabalhando, a gente tem que reconhecer. Agora, deixou de trabalhar, merece crítica. Deixou de fazer, merece crítica, né? E para mim, elogiar mesmo, dizer que é 100%, tem que fazer o extraordinário, é o lema. Mas agradeço aí, porque o senhor atendeu. Quando o senhor atende, o senhor não está atendendo a mim. Porque a gente está aqui, é igual o senhor, a gente recebe cobrança, mas está atendendo a população. Bom, gente, acabou aqui o nosso tempo. Deus querendo, nos permitindo, a gente volta segunda-feira. Um ótimo final de semana para todos vocês. Tchau, tchau e até segunda.